boa noite. Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente conversar, aprender e provocar reflexões. No programa de hoje, a gente vai entender melhor sobre o sagrado feminino dentro das religiões de matrizes africanas e o papel da mulher no combate à intolerância religiosa. Para isso, recebo duas convidadas aqui no Mulheres em Pauta. A vereadora Inês Paz, mais uma vez aqui com a gente, seja bem-vinda. Olá, Júlia. Olá, Sandra. É um prazer estar conversando com todas e todos, né, no programa, né, Mulheres em Pauta, e hoje com um tema que é preciso, de fato, a gente fazer bastante reflexões para a gente fazer esse combate à intolerância religiosa. E avalio que no decorrer da nossa conversa, nós vamos ver que nessa conjuntura, nesse momento que nós estamos vivendo, a intolerância está muito mais forte no nosso país, na nossa região, e a gente precisa, de fato, fazer esse combate. Certo. E também recebo Sandra Helena Cobra Barreira, mãe de santo e alaxé. Seja bem-vinda, Sandra. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado, vereadora. Muito honrada com esse convite. Me chamo Sandra Cobra Barreira. Sou Ialaxé do Ilê Axé Jagunã Alauim. E para mim é de suma importância estar participando do programa para a gente relatar esse debate que é tão difícil, né? Sobre a mulher dentro do culto afro-brasileiro, as mulheres negras. Então, para mim é de suma importância, muito feliz pelo convite, muito obrigada, muito honrada em estar aqui com vocês. Muito bom. Bom, e para a gente entender melhor, né, para a gente falar de religiões de matrizes africanas, a gente tem que voltar um pouco na história, né? Sim. Não é de hoje, não é de né? hoje, então, não. conta um pouquinho para a gente, contextualizando essa história. É assim, né, que muitos não têm aquele saber, não têm aquela direção, a começar pelas escolas, né, que nós não temos nas escolas as histórias contadas de Zumbi dos Palmares, de Dandara. Então, nós não temos esse ensinamento já de anos atrás para nossas crianças, para saberem, para entenderem. Então, a nossa religião, ela é milenar. Ela é milenar e é uma religião que ela é oratória. Não existe uma Bíblia em si. Passa dos ancestrais para a gente. É do pai, é da mãe, é dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, é uma religião oratória. É sempre do velho para o novo. Sempre é dos nossos mais velhos para os mais novos. Uma herança. É uma herança, muitas das vezes genética, que é o meu caso. Então, é assim, é uma religião muito rica na sua alimentação, muito rica com a ancestralidade, muito rica com o respeito, porque a nossa religião ela é muito voltada ao respeito ao mais velho. As nossas mulheres mais velhas, que chamamos de abás, que são as mais velhas, as nossas anciãs, são as nossas avós, são as nossas mães. Então, é uma religião assim que hoje, em pleno século XXI, a gente encontra muitas barreiras referente a ela. Muitas barreiras, não são todos que aceitam, porque não são todos que têm o conhecimento. Então, é uma religião assim muito rica. Muito rica. Vem da África, que passa para a Bahia, se instala no Rio de Janeiro, até chegar em São Paulo. Certo. E se a gente for pensar, né, nessa história, nessas barreiras que encontram até hoje, em 2022, explica pela história, que foi apagada, né, vereadora? Com certeza. Você veja, todos os temas que nós temos trazido, a gente acaba sempre se esbarrando na questão da educação. E essa história, né, milenar, como a Sandra está falando, das religiões de matriz africana, é preciso a gente fazer esse resgate. Agora, é claro que a gente sabe que a nossa história, e a história do Brasil, ela não é contada, ela não é falada, ela não é estudada como deveria ser. E aí a gente sabe que tem o dedo, né, o apontamento daquela visão
europeia, daquela visão eurocêntrica, aonde não faz de fato o resgate, né, dos nossos guerreiros, dos nossos heróis, de quem de fato construiu a história. Então, as religiões de matriz africana, a gente sabe que temos, né, na questão da educação, a gente sabe que temos a lei, mas ela não é colocada em prática, porque a gente tem dito que o Brasil é rico em leis, mas não são colocadas em prática. Agora, é fundamental a gente manter, né, que é um debate que, como educadora, historiadora e agora como legisladora, a questão do Estado laico. Então, porque o Estado ele é laico e tem que respeitar todas as religiões. Tem que respeitar, é uma questão de foro íntimo. Agora, o que a gente vê, além de ter um acobertamento na história, o que se sente, a Sandra deve sentir muito mais, mas a gente sente, é essa intolerância, esse preconceito, é a forma como eles, algumas pessoas, uma parcela da sociedade, repassam, né, as religiões de matriz africana. Então, além de não falar o correto, ainda repassam de uma forma cheia de ódio, cheia de preconceito, de valores que cada um tem que ter o seu. Então, a gente vai ver alguns episódios que acontecem que a gente fica pensando, mas isso acontece na religião católica, isso acontece na religião evangélica, e por que toda essa carga em cima das religiões de matriz africana? Lógico que a gente sabe que tem aí a questão do corte racial, e não justa, de fato, porque essas religiões, matriz africana, ela tem na sua origem, como foi dito, né, os ancestrais do povo preto, e a gente sabe também que, em consequência disso, tem um corte de classe. Então, a maioria, né, das pessoas que a gente vê, que praticam, eu tenho acompanhado alguns, né, trabalhos, alguns templos, terreiros, lá em Jundiapeba, então, geralmente é em bairros da periferia. Então, toda essa carga, né, preconceituosa, que entra a questão da raça, que entra a questão de classe, acaba destinando tudo para a religião de matriz africana. Mas acho que temos que romper, e aí precisa de pessoas que nem a Sandra, para a gente fazer esse rompimento de todo esse preconceito que é colocado nessas religiões. Precisamos conversar, né? Isso, precisamos conversar. Antes da gente aprofundar um pouquinho na intolerância ligada com o racismo, Sandra, eu queria te perguntar, como você enxerga a importância de saber de onde você veio para você poder escrever a sua própria história? Saber de toda a ancestralidade para você escrever a sua história. Pergunta difícil. É muito importante porque, assim, sempre para nós é tudo muito difícil, né? Tudo muito difícil. O estudo é difícil. Eu costumo falar para os meus filhos, né? Vocês são negros? Sim, vocês são negros, mas vocês têm que ser melhores que todos os outros. Então, de eu saber por onde eu vim, por onde eu passei, o que eu lutei para chegar onde eu estou hoje, foram muitas barreiras, não só familiar, como espiritual também. E, assim, hoje eu olho assim para trás, eu tenho uma frase que eu sempre digo, eu procuro fazer para as pessoas o que não foi feito a mim. Eu procuro ajudar as pessoas o que não foi ajudado a mim. Eu procuro estender a mão para as pessoas o que não foi estendido a mim. Então, assim, a gente segue com aquela lei assim, vamos olhar o próximo, né? Vamos olhar o próximo, vamos ajudar o próximo, como a vereadora mesmo disse. Muitas pessoas de matrizes africanas não têm uma condição financeira boa, são pessoas humildes, que procuram o nosso terreiro, que batem a nossa porta, uma questão de ajuda, Todas as religiões ajudam, mas sempre tem aquele preconceito, mas é o candomblé. O que é o candomblé? Como que funciona isso? Como que é? Então, assim, a gente procura quebrar esse paradigma de é ruim, não pode, isso não existe. Então, a gente procura ir para cima mesmo, para procurar o espaço da gente, né? Procurar o espaço da gente para seguir com nossos filhos, para a gente seguir
com a nossa religião, com a nossa raça, com a nossa cor, com a nossa luta. Então, eu olho para trás assim, eu falo, olha onde eu cheguei, olha onde eu estou hoje. Você se orgulha disso? Me orgulho muito disso, me orgulho demais. Então, assim, eu olho e falo, eu sou o exemplo, posso ser o exemplo de muita gente. Com certeza. O exemplo de muita gente. Hoje eu estou aqui, amanhã pode ser outra, pode ser uma sobrinha minha, pode ser minha irmã, entendeu? Então, para mim é motivo de orgulho. Eu falo, eu sou negra com orgulho, eu sou resistente, eu sou raiz. Muito bonito Eu você sou falando. raiz. Bom, e entrando na intolerância religiosa, algumas pesquisadoras falam até mesmo do racismo religioso. Racismo religioso. Ao falar das religiões de matrizes africanas, porque isso não acontece apenas com a religião, mas também com a religião de matriz africana. Sim. Então, como é para você, assim, a realidade, né? Porque muitas vezes a gente vê de fora, a gente vê já quando aconteceu, matéria, sempre algo assim. Como é a sua realidade? A minha realidade hoje é muito diferente de 15, 20, 30 anos atrás. Hoje eu olho assim, às vezes vou assistir alguma coisa, eu estou na internet, estou vendo. Hoje o candomblé tem muitas casas que a gente olha assim, não tem muitos negros. Não tem muitos negros. As casas grandes de nomes que têm pessoas negras são as casas matrizes. As casas que têm 10, 15, 20 anos no máximo, a maioria são pessoas brancas. Aí você olha, você procura, você não vê um negro. Você não consegue ver um negro. Aí eu olho e falo, a religião é para todos? Sim, a religião é para todos, sim. Mas não são todos com uma conta bancária assim melhor do que do outro, né? A religião é para todos. A religião é para todos. E hoje eu olho assim, eu falo, não tem negros. Aí você vai procurar nos bastidores, os negros estão na parte de serviços. Continua perpetuando. Estão no externo. Não estão eles estão no interno, perdão. Eles estão no interno, não estão no externo, aos olhos de todos. Aos olhos de todos. Hoje eu vejo que a minha realidade hoje ela é bem diferente. Na posição que eu me encontro hoje, com o segmento que eu tenho, que eu sempre tive a minha vida inteira, em 27 anos de iniciada, hoje eu vejo que eu não sou só para o serviço externo. Eu não sou só para isso. Não sou só para o serviço... Você se entendeu hoje, assim? Hoje eu me entendi assim, que eu não sou só para o interno, só para trabalhar. Não, eu tenho voz, eu tenho vontade, eu posso falar, eu posso mudar alguma coisa. Foi uma construção. Foi uma construção. Hoje eu vejo que eu não preciso só obedecer. Eu posso opinar, eu posso ajudar, eu posso orientar. Hoje eu posso orientar. Hoje eu me vejo num lugar assim como todos os outros. Não sou diferente deles. Hoje eu sou de igual para igual. E às vezes a gente pode achar isso simples, né? Você não se sentiu no poder de opinar, no poder de levar essa voz. Mas não é simples, né? É algo que realmente foi tirado de você. Sim, foi tirado. Não só de mim, como de muitas outras mulheres dentro do candomblé. Isso eu não falo só por mim. Eu sou nova, eu falo que perante as minhas abás eu sou bebê. E isso não foi tirado só de mim. Foi tirado da minha mãe, foi tirado de tias, foi tirado de comadre. E assim, nós mulheres negras dentro do candomblé, nós temos uma força surreal. Nós temos uma força surreal como mulher. Não só no interno, braçalmente, trabalhando, temos vozes, somos inteligentes, somos mulheres, somos guerreiras. A gente tem voz dentro do candomblé. Teríamos que ser muito mais valorizadas. Não só ser o termo que eles usam, né? É neguinha de chimba, que é assim que a maioria chama. Então, a gente tem voz, temos inteligência, eu tenho irmãs formadas, eu tenho primas formadas. Então, a gente tem voz dentro do candomblé. Tem voz dentro do candomblé. Então, se a gente tiver um espacinho, uma estrela brilha. Vai ocupar esse lugar. Vai ocupar esse lugar. Muito bom. Vereadora, como a senhora já falou na sua fala, né, anteriormente no programa,
Esse reflexo do que a gente vê hoje, desse preconceito, desse racismo, é histórico, né? É uma religião que foi inferiorizada, muitas vezes também demonizada, lá no processo de embranquecimento do Brasil. Vamos voltar um pouquinho para essa história. Com certeza. É em cima disso tudo, e como a Sandra está falando, e é claro que ela tem muito mais o poder, né, da fala, porque ela vivencia, ela está no meio, ela é essa história, mas ela diz então que está numa situação melhor. Mas eu acho muito pouco, né, muito pouco para o que a gente poderia ter conquistado, e a gente vê cada vez mais que a gente dá uns passinhos conquistando esse rompimento, fazendo esse enfrentamento, né, desse racismo que o Brasil foi estruturado, né, dentro do racismo, dessa exploração, né, da mão de obra, exploração, escravizou, né, um povo todo, não é dificuldade, mas acho que o potencial que o Brasil que nós somos, o brasileiro, ele é fruto, né, dessa mistura das etnias, né, do negro, das negras, dos indígenas. Então, mas parece que quer se esconder em cima disso, quer de fato fazer o embranquecimento que ocorreu na colônia, que ocorreu em 1800, mas também agora, né? Então, a Sandra observa que a gente viu algumas algumas culturas, né, dias comemorados aqui na cidade de Mogi das Cruzes, e a gente fez essa observação de que as religiões de matriz africana que estavam presentes no dia do axé, que a gente faz a caminhada aqui em Mogi das Cruzes, a gente vê poucos negros e negras. Então, a gente vê que dentro das religiões de matriz africana tem um pouco. Aí concordo que deve ser o que estaria fazendo, o que estaria precisando fazer para que aparecer mais. Mas quando a gente vai para uma atividade lá em Jundiapeba, como a gente vê a presença. Então, de fato aí o preconceito. E você veja, né, a questão das leis que a gente precisaria estar construindo. Então, eu vendo aí, foi 2007, se não me falha a memória, que foi criado o Dia Nacional, né, de combate à intolerância religiosa, que é no dia 21 de janeiro. Num governo que a gente pode ver, em qual governo? Foi um governo do governo Lula. Tá? Então, a gente vê que quando você tem... podia ter feito mais? Claro, sempre é bom, sempre tem condições de fazer mais. Mas quando você vê um governo que tem um perfil, né, de olhar para a população, de olhar para fazer esse resgate, alguma coisa é feita. Agora, a gente pensa desde esse dia, até a gente fez um dado de pesquisa, o quanto se aumentou essa intolerância no ano de 2021. Então, quanto tempo já se passaram? 14 anos, e a gente vê que as denúncias de intolerância aumentaram de 2020 para 2021. Se não me falha a memória, acho que 141%. Tá? É um número muito alto. Muito alto. Dentro dessas denúncias, acho que o Rio de Janeiro é o campeão, né, de denúncia, depois vem o estado de São Paulo, e o que a gente observa também nessa pesquisa? Que as denúncias dessa intolerância com o sexo feminino. Então, mais uma vez, a gente sabe que a mulher, né, mesmo a mulher branca, ela já tem, né, sofre a questão do machismo. Agora, imagina a mulher negra e a mulher negra dentro da matriz africana. Então, quanto de intolerância nesse sentido. Então, de fato, eu acho que a gente precisa construir mais políticas públicas, construir e fazer isso que a Sandra colocou. Então, como ela disse, que ela está tendo... Acho que precisa ocupar esses espaços, entendeu? Então, por isso que a gente viu, quando na minha posse, a gente viu, tinha a Igreja Católica, tinha a Igreja Evangélica, mas não tinha nenhum representante ou nenhuma representante da Igreja Matriz Africana. Então, vai ter um debate sobre a questão de religiosidade. Não é que eu não avalio que as pessoas se esqueçam.
eu acho que já é deliberado. Então, a gente estava assim, querendo trazer, né, uma mãe de santo, uma mulher, para fazer esse debate. E eu acho que é isso, acho que nós não podemos, vocês não podem se omitir nos espaços, porque, de fato, como que dá visibilidade? É a gente estando ocupando esses espaços. Nós, na nossa legislatura, a gente tem feito um trabalho para dar visibilidade não que as pessoas são minoria, mas que dentro do espaço não tem essa representatividade que vocês representam quanto maioria. Precisa de um incentivo maior para isso acontecer. Um incentivo maior nesse sentido. Então, nós até, depois que no outro espaço de falar dos projetos de leis que a gente está fazendo, o que a gente achava importante e pedir a participação de vocês, que eu acho que é muito importante a escuta, construir, né? A escuta de quem está envolvida, quem está dentro lá da religião de matriz africana, né? Com certeza. E falando agora da mulher, né, você iniciou aí a sua fala no poder que a mulher tem dentro da religião de matriz africana. Conta um pouco mais pra gente, o que é esse sagrado feminino? Olha, eu costumo dizer, né, a religião de matriz africana parece que ela foi feita para a mulher. Para a mulher. A mulher tem um papel muito grande, Fernanda, é um papel extremamente, eu digo até que principal, porque a mulher, ela não é só a mulher de candomblé para cozinhar, para lavar uma roupa, para passar uma roupa, não. A mulher de candomblé canta candomblé. A mulher de candomblé também toca candomblé. A mulher de candomblé é mãe. A mulher de candomblé é mãe. E a mulher de candomblé, ela vê com os olhos de mãe, mesmo ela nunca ter colocado um filho no mundo. Ela se torna mãe. Ela é mãe. E a importância da mulher de candomblé dentro de uma casa de candomblé é extremamente fundamental. Tem determinadas ocasiões, determinados preceitos, determinadas coisas dentro de uma casa de candomblé que é destinado só à mulher. Só a mulher, é um papel só para a mulher. Tem o papel do homem, mas tem determinadas situações, tem determinados ritos que é direcionado só a mulheres. Só a mulheres. Tem muitas casas de candomblé, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, que a roda, que chamamos de xirê, é feita só por mulheres. São só as mulheres que dançam, só as mulheres que se vestem, colocam a baiana, que é a nossa vestimenta, e só a mulher entoa o xirê. Os homens tocam e cantam, as mulheres dançam e respondem. Então, o papel da mulher dentro de uma casa de candomblé, dentro de uma ebé, é de suma importância. É de suma importância. Então, por isso que eu digo que nós temos voz, temos que ter voz, temos que pegar o espaço da gente, sim, temos que fazer valer o ser mulher, e principalmente sendo uma mulher negra de candomblé, sendo uma mulher negra de candomblé. Então, eu costumo dizer, eu falo para minha filha, filha, você hoje é uma menina de candomblé, mas amanhã você vai ser uma mulher de candomblé. Uma mulher de candomblé. Ela tem 13 anos. Aí eu falo para ela, filha, um dia você vai ser uma mulher de candomblé como a sua mãe, como a sua avó, como as suas tias. Então, ser uma mulher de candomblé é se dar o respeito. É se dar o respeito dentro de uma casa de candomblé. Não é porque você é uma mulher de candomblé, que você está dentro de uma casa de candomblé, que você é uma mulher negra, você tem que ter respeito para se dar o respeito. E além do papel de vocês que já estão fazendo, ocupando, como você disse, resistindo, também é necessário o poder público, né? Como a vereadora falou, políticas públicas. O que você acha que falta? Olha o que falta. Mais mulheres negras no poder. Muito mais mulheres negras no poder. Para poder nos dar vozes, para as outras seguirem e ir avante. E ir avante. Mais mulheres negras no poder. Para nós podermos, não é nem brigar, é exigir os nossos direitos, né? Os nossos direitos, porque nós temos direitos.
Porque se nós temos deveres no nosso país, nós também temos direitos. Certo. Faltaria mais mulheres negras no poder. Sim, e falando do combate à intolerância, você segue esse mesmo princípio. Também as mulheres precisam ocupar esses lugares e levar mais informação. Você acha que falta informação ou as pessoas não querem essa informação? Eu acho que as pessoas não querem essa informação. Porque é uma religião, muitas vezes, inferiorizada, né? Como você disse, demonizada. Sim, as pessoas não querem informação, porque nós temos bastante mulheres com vozes, nós temos bastante mulheres. Nós tínhamos aí a Marielle Franco, um exemplo. Tem a Larissa Bumi Moreira, que é de Minas Gerais. Então, as pessoas não querem ter informação. Informação nós temos para dar. As pessoas não querem ter informação a partir do momento que essa informação vem de uma mulher negra. Então, eles não querem obter essa informação. Então, o que falta é as pessoas se abrirem, né? As pessoas... o espaço é para todos. O espaço é para todos. Então, se as pessoas se abrissem mais a ouvir, a conhecer, eu acho que muita coisa, eles iam rever muito o conceito deles sobre a religião de matrizes africana. Sim. Vereadora, também acha, porque além de cidadã, né, dentro do legislativo, você também acredita que as pessoas muitas vezes não querem escutar? Acredito que informações, de fato, porque as informações acabam sendo tem uma seleção do que passar. Então, a importância é, de fato, de ter esse compromisso, como a gente fala, uma vontade política, de estar passando essas informações de todas as formas. Então, veja, na questão, eu tenho insistido e vou falar mais uma vez, o Plano Municipal de Educação, acho que na construção apesar de que já veio o projeto, deu entrada, acho que na quarta-feira, de uma forma que vai ser o repeteco. Claro, nós vamos fazer o debate para que não seja o repeteco do que estava previsto por causa da pandemia. Justamente porque nós tivemos uma pandemia, temos num momento conjuntural diferente, acho que a gente precisaria ter um plano municipal de educação que reflita, né, os conflitos, o que nós estamos vencendo agora em 2022, porque um pós-pandemia não está sendo igual, mesmo com a vacina, graças a Deus, mas não está sendo igual. Então, acho que isso é fundamental. Agora, tem um dado, né, que é importante levantar, que essa questão do preconceito contra a questão Então, não é só a questão de falta de conhecimento, é que não querem mesmo e querem fazer essa demonização, vamos dizer assim, porque a minha formação é católica, né, e a gente ouvia, quando criança, né, todo um mistério, como essa palavra mesmo, uma demonização nos trabalhos que tinha, né, da questão da Umbanda. Então, a gente é formada dessa forma, a gente então precisa formar com a realidade. Acho que não é nem dizer, tem que falar o que é a realidade. Então, as religiões de matriz africana não têm esse conceito que foi colocado para a gente, que é colocado na escola. Então, acho que nós vamos romper. E a gente tem forma de romper. Mas você veja, né, a gente passou, acho que, duas notícias, eu até vou ler para não falar errado, que eu sei que uma foi em Minas Gerais, acho que uma foi em Minas Gerais, em junho de 2022. Então, junho é agora. Sim. Tá? A questão da mãe que perdeu a guarda da filha porque levou a filha para uma prática de um terreiro. Tá? E agora, em 2020, teve em Araçatuba. E daí, lembrando a questão, que aí eu fiquei me perguntando. Então, primeiro, né, eu fui batizado quando criança. Tá? Os batismos, por que isso não é criticado? Né? Isso não é criticado, mas os pais não podem dizer, tá incentivando aquela crença, aquela religiosidade que a família acredita. E a gente foi ver na questão lá de Araçatuba o que eles argumentaram, porque a criança, que tinha 13 anos, ela foi introduzida, né, e então teve que raspar a cabeça.
Então, mas isso, gente, isso não é nenhuma tortura, isso não é nenhum dano, mas isso faz parte, né, de um ritual que não tem problema nenhum. Então, para um vale, para o outro não vale. E a lei, aí a questão da lei do ECA, né? Então, que diz que é garantido aos responsáveis a transmissão das suas crenças para os seus filhos. Então, então já vem uma coisa assim deliberada, então é uma coisa assim deliberada. Então nós precisamos de fato fazer esse combate aí à intolerância religiosa e nesse sentido, acho que toda vez que a gente vê, como eu tenho falado na tribuna, só falar ajuda. Tudo bem, não só falar não vai mudar, mas eu acho que eu sou daquele ditado, tanto bate até que fura, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quando você vê uma mesa que tem várias religiões, acho que a gente tem que falar, cadê o representante de matriz africana? Eu acho que isso é importante, né? E nós construímos acho que foi pedido para a gente vai ver, porque ver se a gente tem esse poder de fazer uma lei para a regularização dos terreiros, porque a gente vê, acho que o ano passado, o começo desse ano, um terreiro, acho que eu estou falando que eu estou lembrando, que eu já estava vereadora, ele foi atacado, acho que foi no Jardim Camila ou na Vila Natal, ele foi atacado, mas as pessoas ficam com medo de fazer a denúncia, porque ao fazer a denúncia, fica com medo de ser mais hostilizados ainda. Então, acho que a gente precisa fazer essa regularização, então a gente vai batalhar em cima desse projeto de lei e também foi pedido, por exemplo, a prefeitura tem um cadastramento dos terreiros que existe aqui em Mogi das Cruzes? Eu acredito que não tenha. Então, também a gente vai ver essa questão desse cadastramento para a gente, cada vez mais, a pessoa poder atuar sem medo, né, sem medo de ter esse ataque. E a gente fez um projeto de lei que nós protocolamos agora em março de 2022, que dispõe sobre a criação do Dia das Tradições das Raízes de Matriz Africana e Nações de Candomblé, a ser comemorado anualmente no dia 21 de março. Então, essa lei ainda está, é um projeto de lei que está ainda tramitando pelas comissões e queremos ver se ela tem prosperidade, né? Se não, eu espero que ela tenha prosperidade para que não fique aí, por aí, né? Por aí, como diz, engavetado em algumas comissões. Então, a gente vai fazer as devidas cobranças, sim. Muito bom. Já chegamos ao final do nosso programa. Passa bem rápido, mas ficou aí que a gente tem muito a ser feito ainda, né, vereadora? Principalmente por essas últimas notícias que você falou, tem bastante a ser feito. Mas eu quero agradecer a Sandra, muito obrigada pela sua presença e que você deixasse uma mensagem final. Às vezes, quem está nos assistindo, aí parou para ouvir, não tem, né, ainda intimidade com a religião, assistiu o nosso programa, já é um conhecimento a mais. Sim, sim. A mensagem que eu tenho para passar é que conheçam, leiam, procure saber o que é a religião de matrizes africanas, que não é uma religião demoníaca, como dizem. Leiam e procure saber o que é a religião de matrizes africana. Cultuamos água, céu, terra, fogo e ar. Essa é a nossa religião. E cultuamos e respeitamos os nossos ancestrais. Antes da gente, teve mais gente. Sim. Então, cultuamos os nossos ancestrais, a nossa ancestralidade. Seja branco, seja negro, seja de qual etnia for. Procure saber o que significa o candomblé afro-brasileiro. O que significa o candomblé afro-brasileiro. Muito que obrigada, é uma religião Sandra. muito bonita. Eu que agradeço. E vereadora, muito obrigada por contribuir mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço também. Acho que é importante trazer para, né, o público, todos e todas, pararem para refletir, né? Então, vamos fazer esse combate contra a intolerância religiosa, vamos respeitar cada opção das pessoas, né, a sua religiosidade, porque assim que a gente constrói, né, fazemos a construção de uma democracia. E a democracia
Não é fácil construí-la, mas nós não podemos desistir dessa construção. Muito bom. E obrigada a você que nos acompanhou. O Mulheres em Pauta fica por aqui. Tchau, tchau, até a próxima!